Boa noite, começamos agora mais um programa Realidade aqui na PTV e hoje eu estou tendo o prazer de receber dois amigos, o Luiz Gonzaga Tessarini e o José Oswaldo Cardoso. Boa noite, Zaga, é um prazer estar recebendo você essa noite no nosso programa. Boa noite, Cícero. Boa noite, ouvintes ou telespectadores da APTV. Estamos aqui para essa conversa para falar sobre o leitor pinhalense, um pouquinho de literatura. Boa noite, Oswaldo. É um prazer estar recebendo você essa noite no nosso programa. Boa noite, telespectadores do programa Realidade. Estamos aqui para mostrar um pouquinho do que é o leitor pinhalense para todos. Zaga, como já é de praxe no nosso programa, né, quando os convidados vêm aqui pela primeira vez, a gente costuma mostrar um pouquinho dos convidados, saber um pouquinho mais dos convidados. Por conta disso, eu pergunto a você, quem é o Zaga Tessarini? Bom, o Zaga Tessarini é pinhalense, né? Eu sou formado em Relações Públicas pela Faculdade de Comunicação Social em Embi, em São Paulo. Fiquei 27 anos em São Paulo e lá trabalhei no Banespa, né, a maior parte do trabalho meu foi no Banespa. E o principal trabalho no banco foi junto ao Museu Banespa, que era coordenador do museu, e era um lugar muito interessante, que tinha a biblioteca do banco, tinha o museu, e lá nós organizávamos por ano perto de 47 exposições de arte. Né? Foi um trabalho muito interessante que permitiu, depois que eu viesse para Pinhal, e ocupasse o departamento de cultura por 3 anos. Depois eu fui para o jornal A Cidade, e quando saí do jornal, começamos o jornal O Leitor Pinhalense, que vamos falar mais tarde, e hoje eu estou na Fundação Pinhalense de Ensino como ouvidor. E o Oswaldo? Quem é o Oswaldo Cardoso? Então, o Zé Oswaldo Cardoso é jornalista formado em São Paulo. Eu sou paulistano, nasci lá em São Paulo. E minha vida, eu já sou há 25 anos eu sou jornalista. E trabalhei nos jornais do Estado de São Paulo, lá em São Paulo, o jornal Shopping News. E depois, em 2005, vim aqui para Pinhal. Né? Conheci minha esposa aqui e me radiquei aqui. Então, eu já estou desde essa época aqui, quando conheci também o Zaga, e nós, finalmente, eu trabalhei no jornal A Cidade, né? E depois conheci o Zaga e fizemos, então, o Leitor Pinhalense aqui na cidade. Ô Zaga, como surgiu a ideia de se lançar o Leitor Pinhalense? Como que surgiu essa ideia? A ideia é bem antiga. Né? Quando eu estava no Departamento de Cultura, eu já havia observado que a biblioteca era pouco frequentada. Depois eu comecei a verificar que o pinhalense lia pouco, principalmente jornais. Quer dizer, além dos jornais da cidade, o Estadão e a Folha, que são jornais de grande circulação, tinha poucos leitores na cidade. Então, eu imaginei, já em 2002, um jornal que pudesse formar leitores. E apresentei esse projeto para o Carl Tesseroli, do jornal A Cidade, para que ele fizesse alguma crítica, né, para que me apontasse, falasse da possibilidade ou não de tal jornal. Foi quando ele me convidou, então, para escrever para o jornal A Cidade. Né, e aí ficou adormecida a ideia do leitor pinhalense. Quando deixei o jornal A Cidade, encontrei uma tarde o Oswaldo ali em frente à Casa Brando, ali na Praça Rio Branco. Aí começamos a conversar e eu fiz o convite para ele. Então, tirei da gaveta o projeto antigo e com a colaboração aí do Oswaldo, nós conseguimos editar o jornal. Uma periodicidade, como é que fala, Oswaldo? Irregular, mas saiu e foi bem legal. Foi muito interessante a edição do jornal, foi muito prazeroso, né, fazer o jornal Leitor Pinhalense. Oswaldo, qual é a maior dificuldade que vocês encontraram para lançar esse projeto, para criar esse projeto? A maior dificuldade, como todo jornalista sabe, e quem tem meio de comunicação, foi a publicidade. Quer dizer, o patrocinador, quem fizesse com que o jornal se mantivesse, né? Então, no começo, a gente, inclusive, arcou com as despesas para lançar o jornal, e depois, quando ele se tornou mais conhecido, ele, então, começou
atrair os patrocinadores para ele se manter. Vocês chegaram para o dinheiro do bolso, mas lucro, vocês chegaram a ter lucro com esse jornal? Não, o lucro que a gente teve foi a satisfação de fazer o jornal. Lucro financeiro não obtivemos, não. Porque o jornal, infelizmente o papel jornal é uma coisa cara, né? E a circulação do jornal também às vezes demanda um pouco mais de dinheiro. E então a gente não obteve nos números que foram lançados lucro. A gente teve sim que arcar com as despesas no começo. Chegamos até a pegar carro aqui em Pinhal e buscar o jornal em São Carlos. Quer dizer que foi todo o custo de gasolina, pedágio, lanche. Ainda saímos daqui às 5 horas da tarde, chegamos lá às 10 horas da noite, esperamos o jornal ficar pronto. Ficou pronto quase meia-noite para a gente voltar depois. Então tinha umas loucuras no meio também, né? Mas sempre, como o Oswaldo disse, sempre muito prazeroso, né? Essas histórias. Foi muito legal fazer o jornal. Ô, Zaga, e qual era o objetivo do jornal? Qual era o objetivo central do jornal? Como eu lembrei na primeira pergunta, o objetivo era formar leitores. Principalmente porque a gente percebeu que existiam poucos leitores na cidade. Me parece que isso mudou um pouco hoje. Não... Estou falando que por causa do nosso jornal que mudou. Não. Existe uma tendência no Brasil hoje de aumento de leitores. Então a gente percebe que as livrarias de Pinhal têm circulado mais livro, tem gente encomendando livro, talvez até em função da internet. Mas melhorou um pouco, sim, a quantidade de leitores. Mas o objetivo era esse, formar leitores, sempre. A ideia do jornal, ele não trazia notícias, né? Ele trazia crônicas. Como que foi criada essa ideia? A ideia era um jornal literário, que era leitura, para formar leitores, e sempre trabalhando a crônica, porque a gente entendia e entende que a crônica, mais do que o romance, ela forma leitores. Porque a crônica é uma leitura curta, ela fala do cotidiano, ela coloca o escritor de frente com o leitor, né? Ela tem uma relação mais íntima com o leitor, de curiosidade. Então, nós optamos sempre pela crônica. Todos os textos do jornal Leitor Pinhalense são crônicas, a maioria deles. E sem notícias, porque a gente não queria que fosse um jornal descartável. Tanto é que, até hoje, tem gente que tem a coleção do Leitor na sua casa e nos cobra. Querem que o jornal volte para que eles continuem guardando os jornais. Oswaldo, como eram escolhidas as pautas do jornal, os assuntos que eram tratados lá no jornal? Bom, como o jornal era voltado aos leitores, né, para estimular a leitura e a literatura, as pautas eram escolhidas de acordo com isso, né? O que a gente vai, que texto a gente vai colocar para estimular então essa leitura e atrair os leitores. A crônica, como o Zaga falou, era o escolhido. Invariavelmente no jornal tinha uma crônica, né? Tinha mais crônicas, aliás. Então isso sempre atraía pelo prazer de ler que tem a crônica, as informações que tem e como assim era uma conversa com os leitores. Então assim todo jornalista de jornal impresso, né, adora escrever. Né, do rádio, da televisão, adora falar. Né? E nós, como adoradores da escrita, a gente procurava fazer textos gostosos baseados em escritores famosos, em crônicas, né, que foram selecionadas através do tempo. Por exemplo, a gente citou o livro Crônicas do Estadão, né, que tem um dos maiores escritores brasileiros escreveram no jornal Estado de São Paulo. Então as pautas eram sempre para estimular os leitores, a literatura e a escrita. Vamos ao nosso primeiro intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto conversando um pouquinho mais com o Oswaldo e com o Zaga.
voltamos para o nosso segundo bloco. Eu continuo conversando com o Zaga Tessarini e o Oswaldo Cardoso. Ô Zaga, como era feita a distribuição do jornal? O jornal era gratuito, né? O Oswaldo já passou para a gente que vocês tinham os patrocinadores lá, vocês chegaram a bancar até o jornal uma certa época, em que vocês não tiveram lucro. E essa distribuição, como era realizada essa distribuição? O nosso jornal já tinha um diferencial em relação aos jornais semanais de Pinhal, porque circulava com 3.000 exemplares. E é evidente que a gente tinha dificuldade em distribuir 3.000 exemplares, mas a gente se negava a fazer isso, por exemplo, no semáforo, porque aí a gente não queria que as pessoas, que o jornal fosse imposta para a pessoa. A gente queria que as pessoas pegassem um jornal pelo prazer de ler. Então a gente deixava nas lojas, entregava nas casas, deixava nas portarias dos apartamentos, que era uma forma que a gente encontrou de as pessoas verem o jornal e pegar o jornal, ao invés de ser colocado para ele como obrigação, entendeu? E era assim que a gente distribuía. Oswaldo, na terceira edição do jornal foi lançado um concurso, né, onde vocês fizeram algumas perguntas, e a pessoa que respondesse as perguntas, né, 3 pessoas, aliás, que respondessem as perguntas, ganharia livros. Como foi realizado esse concurso? Bastante resposta vocês receberam. Como que foi a dinâmica desse concurso? A gente recebeu um razoável número de respostas nesse concurso. Agora, ele foi elaborado justamente para estimular que as pessoas pegassem os jornais, conhecessem os jornais, lessem as matérias que saíam nele e, através disso, respondessem. Então, as pessoas mandavam as respostas, então, por e-mail, a gente colocou um número em cada resposta e sorteou os prêmios que eram livros. Os livros, inclusive, da série Crepúsculo, né? Crepúsculo, Amanhecer, Lua Nova, para as pessoas que acertaram essas respostas. Então, foi feito assim, que era para estimular que as pessoas conhecessem o jornal, lessem, né, e se divertissem, que era o principal objetivo da leitura, a diversão e entretenimento. Osag, quem eram os escritores, né? Vocês dois, quem mais participava do jornal, escrevendo para o jornal, e vocês usaram outras pessoas, crônicas de outras pessoas também no jornal? A maior parte dos textos nós criávamos, né? O Oswaldo criava uma boa parte dos textos e eu criava outra parte. Mas, além disso, nós contávamos, por exemplo, nós fizemos uma visita aos alunos do curso de letras da Unipinhal e falamos do jornal, explicamos e solicitamos que os alunos mandassem textos para a gente. Essa era uma fonte. Uma outra forma, nós procurávamos crônicas dos grandes escritores. E sempre que a gente encontrava um texto interessante, nós tentávamos algum contato com os escritores para a gente ter essa autorização. E não era muito fácil, né? Algumas vezes nós publicamos sem ter, mas nós conseguimos, por exemplo, uma autorização do Mário Prata, né, que era um escritor famoso, que tinha uma crônica muito divertida. O Gabriel Perissé, que hoje está se tornando mais famoso, tem até participado de programas jornalísticos na televisão. Né, e uma jornalista, que eu não vou me lembrar agora também, de Belo Horizonte, que tinha uns textos fantásticos, mas essa nós chegamos a trocar vários e-mails, né, e mandamos o jornal para ela depois. E assim, o pessoal da Casa do Escritor Pinhalense, nós recebemos até um texto de um menino de 15 anos, um texto fantástico, né? E aí, mais do que formar leitores, a gente estava formando escritores, né? Que a gente tem um prazer enorme, né, de ver uma criança de 15 anos, né, um adolescente, com o texto da qualidade que nós encontramos nesse menino, né? Foi muito legal. Quantas edições, Oswaldo, tiveram do Leitor Pinhalense? Foram 6 edições no total, né? No início ele começou com 12 páginas, era preto e branco. A partir do número 4, né? Número 4 ele passou a ser totalmente colorido e ficou com 16 páginas, né? Então, e a distribuição gratuita do jornal era uma coisa que a gente sempre fez questão, que as pessoas lessem, recebessem na sua casa e pudessem ler no momento de descontração ou quando quisessem o seu jornal Leitor Pinhalense.
Zaga, no primeiro Pimpim de literatura realizado aqui em Pinhal, né, em 2010, pelo Departamento de Cultura, o Inácio de Loyola Brandão, né, fez uma crônica sobre o jornal O Leitor Pinhalense, no jornal Estado de São Paulo. A crônica chamava Sábado Mágico em Pinhal, publicado no dia 27 de agosto de 2010. A crônica dele dizia o seguinte: Pinhal é pequena, todavia mantém periodicidade irregular, com um suplemento cultural de 16 páginas, em cores, formato tabloide. Porque há pessoas como José Osvaldo Cardoso e Luiz Gonzaga Tessarini que sonham. Tivesse todas as cidades suplemento como esse, o Leitor Pinhalense, a cultura seria outra. Há um Brasil oculto se movendo. O que vocês acharam dessa crônica feita pelo Inácio no Estadão, homenageando o Leitor Pinhalense? Essa crônica do Inácio foi criada para falar do Pimpim de Literatura, um evento organizado pelo Departamento de Cultura e Turismo. E evidente, né, que a publicação dessa crônica no jornal Estado de São Paulo, no Caderno 2, que é um dos principais cadernos de cultura do Estado e do Brasil, deixou a gente vaidoso, né? Ficamos muito contentes e até comemoramos isso, né, Oswaldo? O fato de ter feito esse elogio ao nosso jornal e, enfim, foi muito bom e a gente curtiu muito isso. Foi muito bom. Vamos ao nosso segundo intervalo comercial e daqui a pouco eu volto conversando um pouquinho mais com o Zaga Tessarini e com o Oswaldo Cardoso. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco. Continuo conversando com o Zaga Tessarini e o Oswaldo Cardoso. Oswaldo, qual era o maior prazer de vocês quando vocês publicavam o jornal O Leitor Pinhalense? Na verdade, eram dois os maiores prazeres, né? O primeiro era na feitura do jornal, que sempre, assim, até eu brinco, até que eu tenho saudade das reuniões de pauta, das realizações da feitura mesmo do jornal, porque produzir o jornal, a gente estava sempre em contato com o melhor da literatura, com as crônicas mais gostosas que a gente pesquisava na internet, em livros. A gente sempre buscava coisas que dessem prazer de ler. E era prazeroso essa busca, né? Sempre foi prazerosa. E o outro prazer era ver as pessoas tomarem posse do jornal e se deliciarem. A gente receber as cartas na redação das pessoas que gostavam, né? O jornal foi para outros lugares além de Pinhal, né? Em cidades vizinhas, foi objeto de trabalho, de estudo em universidades, em escolas, né? E isso sempre trouxe muito prazer para a gente. Então, eram dois os prazeres, um fazer e o outro ver o resultado que ele atingia nos leitores. Oswaldo, quem era a equipe que trabalhava além de vocês? A nossa equipe sempre foi muito enxuta. Além do Zag e eu, só tinha mais um diagramador do jornal, né? O Rodrigo, que ele inclusive é diagramador de várias publicações aqui em Pinhal, né? O projeto gráfico do jornal, que é gostoso também de ver, é do Rodrigo, ele que foi o autor. Então, só essas três pessoas que faziam o jornal. O Zaga, eu, na busca de textos e muitas vezes, né, fazendo textos também, e o diagramador do jornal, Rodrigo, fazendo a parte gráfica. Só roubando um pouquinho essa pergunta aí, existe um leitor, né, o Noel, e ele e a Neuza, né, um casal que gosta muito do carnaval. No última edição nós publicamos uma crônica falando deles e a importância deles para o carnaval pinhalense. E eu digo que o Noel é um leitor símbolo, né? Porque ele tem até hoje
a página da crônica dele dentro de um quadro na casa dele, e ele já solicitou para a gente N exemplares para mandar para os amigos dele, sabe? Ele é um divulgador desse trabalho fantástico, entendeu? E é um dos colecionadores do Leitor Pinhalense. Zaga, e como vocês avaliam a vida do Leitor Pinhalense e qual a repercussão que ele tinha na cidade? A população vinha até vocês, conversava, falava sobre o jornal. Como era essa repercussão na cidade? A repercussão era excelente. Além das pessoas que nos procuravam, como é o caso do Noel e outras pessoas que tinham a coleção, todas as vezes, isso acontece ainda hoje, todas as vezes que vou à banca de jornal lá na cidade da Cristina, ela diz que tem gente que ainda pergunta sobre o jornal. Então, o jornal está na cabeça das pessoas, elas gostam do jornal, e eu tenho certeza que se voltar a circular, ele seria bem lido e bem requisitado, continua sendo requisitado. E é essa a minha pergunta para você agora, Oswaldo. Há uma perspectiva de retornar esse projeto? E o que falta para que o Leitor Pinhalense volte a circular na cidade? Sim, há uma perspectiva do jornal voltar. Né? O que está faltando, geralmente, assim, é o que, durante todo o projeto, ele foi o ponto fraco, que são os anunciantes. A gente precisa, né, de que as empresas, né, invistam no jornal para ele poder... Porque ele é gratuito, ele não tem outra fonte de renda senão os anúncios. Então, falta esse pequeno incentivo, né, do comércio e da indústria aqui de Pinhal, para que o jornal volte a circular. Né, porque a gente tinha uns anunciantes fixos, mas eles não são em quantidade suficiente para manter o jornal. Então, mas falta muito pouco, né, porque o jornal ele tem um preço baixo por exemplar, por anúncio publicado, né? Se for dividir entre os 3.000 exemplares por o preço de um anúncio, é bem pouco o que sai para uma empresa ou uma indústria anunciar no jornal. Zaga, e se de repente, algum comerciante, algum empresário aqui na cidade que esteja vendo o programa e de repente se interessar em patrocinar o Leitor Pinhalense, quiser que o jornal volte, pode entrar em contato com vocês? Como que faz com esse contato, para chegar em contato com vocês? Rapaz, nós vamos fazer uma festa, né? Porque, como o Oswaldo disse, é um prazer para a gente fazer esse jornal, né? As reuniões de pauta, a formatação do jornal todo é muito boa. E é claro que se tiver algum empresário tiver interesse em colaborar, né, para que o jornal volte, nós vamos realmente aceitar com muito bom grado e vamos fazer festa. E a gente quer mais que o jornal volte a circular, porque tem muita gente que gosta dele e a gente quer contribuir, né, para a cultura pinhalense. Essa eu acho que é uma colaboração importante. Então está aí, você empresário, comerciante aqui do Espírito Santo do Pinhal, que gostaria que o Leitor Pinhalense voltasse a circular na cidade, é muito simples. Procura o Oswaldo ou Zaga e tire um pouquinho de dinheiro aí do seu lucro e patrocine a cultura aqui em Espírito Santo do Pinhal, que Pinhal está carente disso. Eu queria agradecer a presença de vocês dois aqui hoje, né, falando um pouquinho desse jornal que com certeza vai voltar a ser um dos jornais mais importantes da cidade. E parabenizar também por essa iniciativa de poder trazer para Pinhal mais cultura e mais incentivo à leitura e também a escrever, né, a nossa população aqui de Espírito Santo do Pinhal. Parabéns, Zaga. Eu agradeço essa oportunidade de a gente vir aqui e falar do jornal Leitor Pinhalense, um filho, né, do Oswaldo e meu, um adotado, né, que nos dá muito prazer e a gente gostaria muito mesmo de que ele voltasse a circular em Pinhal. Muito obrigado, Oswaldo, por ter vindo e também colaborado com o Leitor Pinhalense. Eu agradeço essa oportunidade e nós torcemos também para que o jornal Leitor Pinhalense volte, porque ele vai fazer a felicidade de muitas pessoas que sempre foram o objetivo do jornal. Eu queria presentear cada um de vocês com um pacote
do Café Zé Mauro, que é o patrocinador do nosso programa, e ele oferece a todos os convidados que vêm aqui um pacote do seu café. Para você, Zaga, para você, Oswaldo. E você de casa, você pode encontrar o Café Zé Mauro em todas as padarias, em todos os supermercados de Pinhal. Do Café Zé Mauro, faz o seu cafezinho do dia a dia com muito mais sabor. E para você nós damos a coleção do Jornal Leitor, para que você possa conhecer melhor. Eu acho que você já leu muita coisa, mas está a coleção todinha aí, para você se deliciar com essa leitura aqui. Nós temos certeza que você vai gostar. Eu que agradeço, muito obrigado. Eu recebi presente hoje também. Eu quero lembrar vocês o nosso e-mail, programarealidade@yahoo.com.br. O meu pessoal, ciceroribeiro.com.br. Temos também o nosso blog, www.programarealidadepinhal.blogspot.com. Temos também o perfil no Orkut, Programa Realidade, e o perfil no Facebook, que por problemas lá com o Facebook nós não podemos colocar Programa Realidade, então nós colocamos PR, Grama Realidade. Está faltando ozinho ali, mas porque eles não aceitam o programa. Tá ok? Meu muito obrigado a todos vocês e até a semana que vem, quando estaremos de volta com o Programa Realidade, se Deus quiser.